Shalom a você então que está nos assistindo, você que está aqui na Rádio Sion. Chegamos a uma das porções mais intrigantes, misteriosas, estranhas da Torá. Dê aqui uma olhada na tela, é Números capítulo 22, a partir do verso 2 até o 25:9, que é a porção chamada de Balac. E o título desse estudo é Israel não está sozinho. Você pode repetir? Israel não está sozinho. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, dê o like nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para pessoas que, assim como você, estão buscando a restauração das raízes da fé. Logo após derrotar e dominar o território dos amorreus, o Israel chega ao território de Moab. Lembrando que esse Moab é os descendentes de Ló, não é? O sobrinho de Abraão. Temendo o mesmo destino dos seus vizinhos amorreus, o rei moabita Balac contrata um profeta conhecido em toda a região, chamado de Bilam. E ele tenta por 3 vezes, o Balaão, amaldiçoar Israel. Então ele acaba indo lá para Moab, e Balac leva ele em alguns montes, coloca ele lá, ele oferece sacrifício com o rei, e na hora de amaldiçoar, ele, ao invés de amaldiçoar, abençoa. Ele abençoa 3 vezes Israel, né? E o Eterno transforma aquelas maldições ali, algumas em bênção. Isso está lá em Neemias. Talvez uma das únicas bênçãos que foram confirmadas foi exatamente na terceira, que foi a bênção inspirada pelo Espírito de Deus. Tem uma bênção que esse Balaão deu, e, gente, não se engane não, Balaão não tem lugar no mundo vindouro. Ele é um profeta mercenário, era um homem mau. Eu estava lendo os comentários rabínicos, alguns midrashim sobre Balaão, diz que ele era assim, uma pessoa que tão enigmática, porque ele ouvia a voz de Deus, ele tinha um dom de ouvir a voz de Deus, mas ele incorria em pecados gravíssimos. Tá? Se você analisa a fala da jumenta, alguns rabinos atestam no Talmud que tinha entre eles até alguma relação de sexual. Tá? Tamanho eram os pecados que ele incorria. Era um homem, os rabinos falam, não tem lugar nenhum no mundo vindouro. Mas era um homem que foi cheio pelo Espírito de Deus e proclamou uma bênção. Ele profetizou também. Profetizou coisa boa e profetizou coisa ruim. Mas uma das suas bênçãos foi preservada na tradição judaica. O judeu ficou tão impressionado com o que esse profeta falou a nosso respeito, que nós decidimos pôr uma das palavras dele como abertura do nosso culto. Porque quando ele falou isso, ele foi inspirado. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Ele viu Israel acampado, dividido por tribos, e ele proclamou essa bênção. O que ele proclamou? Você canta aqui comigo todas as manhãs. Olha aqui, ó. Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israel. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. Então nós decidimos eternizar essa bênção de Balaão, colocando no início dos nossos serviços. E foi uma palavra boa, e é uma palavra boa, ok? Porém, se você continua lendo Números, você vai ver que no capítulo 25, estava tudo bem, né? Balaão tenta amaldiçoar, acaba abençoando, ele amaldiçoa o rei Balac, né? Fala o que ia acontecer com ele, e você acha que a história acabou, mas não acabou não. Balaão, em Números 31, dá um conselho. Ele não queria ficar sem aquele ouro todo, gente. A pessoa mercenária, a pessoa que incide ali num pecado de avareza, a pessoa que tem amor ao dinheiro, ela é escrava do dinheiro. Então Balaão pensou, eu tenho que obedecer a Deus, mas eu não posso deixar esse povo ir embora com essa riqueza toda. Eu tenho que bolar alguma coisa para destruir esse povo de Israel, para poder pegar a recompensa do Balac. O que ele pensou? Já que eu não posso destruir Israel de fora, eu vou fazer com que Israel seja destruído de dentro para fora. Já que eu sei que eles têm um Deus que quando se ira os pune, eu vou fazer Deus se irar contra eles. Como? Eu vou fazer com que eles desobedeçam os princípios de Deus. Eu vou fazer com que Israel deixe de obedecer a Torá e incida em pecados que vai atrair a ira de Deus. E os rabinos falam, quando Deus está irado, a maldição pega. Se você deixa
provoca a ira de Deus, você está susceptível à maldição. Assim dizem os rabinos. Então o que aconteceu? O Balaão dá a instrução para o Balaque. Faz o seguinte, manda lá as mulheres moabitas e as midianitas mais formosas. Deixa que elas desçam lá no monte, no Baal Peor, e comecem a adorar da forma típica da adoração no Baal Peor. Baal Peor, Peor é o nome do monte, Baal é o Deus, não é? O Deus Baal, que era adorado lá no Monte Peor, tinha uma característica própria. Ele era adorado com relações sexuais. E as pessoas que iam no culto a ele, iam seminuas. Assim que eles adoravam. Então essas mulheres, Balaque separou as mais bonitas de Midian, e desceram lá e começaram a seduzir os filhos de Israel. Os filhos de Israel começaram a se contaminar sexualmente. E o pior, elas convidaram o Israel a comerem comida consagrada a ídolos, a se prostituírem em forma de idolatria, a adorar deuses estranhos. Isso provocou a ira de Deus. Se não fosse lá o zelo de Finéias, Pinhas, Deus teria destruído todo mundo. Mas por causa desse evento lá, 24 mil morreram por praga que veio da parte de Deus. Viu? E o Finéias foi lá e acabou matando o Cosbe, né, com a Zimri. Foram lá fazer sexo lá na frente de todo mundo. O Finéias, filho de Elazar, né, foi lá e traspassou os dois, e a praga imediatamente cessou, e ele foi agraciado com uma aliança de paz, aliança eterna, aliança de paz. Mas isso é assunto para outra paraxá. Bom, então, essa oração aqui ficou. Só que os rabinos disseram o seguinte: quando Israel pecou lá em Baal Peor, todas as bênçãos que Balaão proferiu, talvez com exceção dessa aqui, de uma outra, da estrela de Jacó, né? Talvez aquela lá tenha ficado. Mas todas as outras bênçãos se tornaram em maldição por causa do pecado lá no Monte Peor, que foi um pecado muito grave. Olha só, os sábios de Israel atestam que quase todas as outras bênçãos que Balaão proferiu sobre Israel se tornaram em maldições quando Israel pecou lá em Baal Peor. Balaão arquitetou um plano para destruir Israel por meio da idolatria e dos pecados sexuais com as moabitas. Isso está lá em Números 31, Moisés fala isso. Se não fosse a intervenção do Finéias, Pinhas, Israel seria totalmente destruído por Deus. O Talmud atesta sobre as bênçãos de Balaão. Olha o que o Talmud atesta. Amar Ravi Abba Bar Kahana, Kulam Hazru Le Klalá. Ou seja, disse o rabino Abba Bar Kahana, todas as bênçãos de Balaão se voltaram Hazru Le Klalá, para maldição. Está lá no Tratado de Sanhedrin, 105, página B. Ou seja, aquelas palavras de bênção se tornaram em maldição. E eu quero mostrar uma delas aqui para você. Muito grave. Olha só. Uma das palavras do profeta mercenário parece reverberar até os dias de hoje. Por isso que eu falo, gente, a Torá é profética. A Torá é profética. Esse evento aí de Balaão, o nome Balaão, ele é mencionado ao longo das Escrituras. E ele é mencionado nos escritos da Aliança Renovada. Pedro fala sobre Balaão. João vai falar sobre Balaão lá em Apocalipse capítulo 2. Vocês lembram as passagens? 2 Pedro 2, Pedro fala o quê? O Balaão, não incidam no que ocorreu com Balaão por amor ao dinheiro. Se desviou da lei de Deus. Depois Yeshua admoesta a igreja lá em, acho que era Pérgamo, né? Que ele fala o quê? Eu tenho contra vocês que vocês estão aí dando brecha, ouvindo aqueles que defendem a doutrina, a Torá de Balaão, o ensino de Balaão, a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Vamos ver aqui. Será que essa doutrina existe nos dias de hoje? Por que João fala dela lá? Por que Yeshua fala dela lá em Apocalipse 2? E você sabe que aquelas palavras lá de Yeshua para aquelas igrejas são atemporais, elas servem para os dias de hoje. Não é só para aquela comunidade que existia lá em Pérgamo.
Serve para o dia de hoje. Então o Espírito de Deus está alertando, cuidado com os que apregoam a doutrina de Balaão. Olha uma das primeiras falas de Balaão, quando ele tenta da primeira vez amaldiçoar Israel, olha o que ele fala. Olha aqui, ó. Que Merosh Tsurim Ereinu Umigvoot Ashureinu Hen Am Levadá Ishkon Uvagoim Lo Itrashav. Pois do pico das rochas, Merosh Tsurim, do pico das rochas, o vejo, e dos altos o considero, tipo assim, o analiso do alto, de longe. Eis que é povo que habita, o quê? Levadá, só. Bad quer dizer sozinho, isolado. Habita sozinho, e não será contado entre os povos. Olha o que o mesmo Balaão que fala quão amáveis são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, Israel. Olha o que o mesmo Balaão proclama. Ele proclama: Israel é um povo que tem que ser visto de longe. Israel é um povo que tem que ser considerado de longe. Israel é um povo que não será contado entre as nações. Israel é um povo que habita Ishkon Levadá, habita só. Meus irmãos, Israel recebeu um chamado de Deus lá em Êxodo 19, para ser o quê? Goi Kodesh, nação santa. Ser santo significa ser separado, mas não isolado. Porque a intenção da separação é o quê? É abençoar. A intenção da separação é servir de exemplo. A intenção da separação é você trazer de volta as nações a Deus. Por isso que Deus separa Israel. Não é para isolar Israel, não, é para que Israel possa influenciar o mundo. Tanto é que a mesma profecia que fala que Israel foi chamado para ser povo santo, também fala que Israel foi chamado para ser Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. O que é o sacerdote? Não é aquele que representa? Que faz ali a função de mediar? Israel foi chamado através do patriarca Abraão, logo depois do que? Você se lembra? Eu sempre falo isso aqui. Gênesis 12, chamado de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque em você serão abençoadas todas as famílias da terra, te abençoarei o nome, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. O que acontece no Gênesis 11? Migdal Bavel, a torre de Babel. E qual que era a doutrina da torre de Babel? Não tem a doutrina de Balaão? Qual que era a doutrina de Babel? Você lê lá, o que eles diziam? Por que eles construíram a torre? Vamos nos unir. Vamos, tem uma língua só. Era um povo só, não tinha judeu, não tinha gentio, era um povo só no mundo. Vamos construir aqui uma torre, tornar o nosso nome célebre, para que não sejamos o quê? Dispersos. Vamos nos unir. A doutrina de Babel é a doutrina da uniformidade. Não pode haver diversidade. Tem que estar todo mundo ali, pensando igual, agindo igual, vestindo igual, a mesma língua. E isso trouxe problema. Eles passaram a não querer depender mais de Deus. Nós podemos tornar o nosso nome o quê? Alto, como é a habitação de Deus, nós podemos chegar lá também. E vai ser um sinal que nós não vamos cumprir o mandamento de Deus. Pro urvu, crescei, multiplicai por toda a terra. O que eles decidiram fazer? Não, se revoltaram contra Deus. Não, vamos crescer e multiplicar e povoar toda a terra. Vamos ficar só aqui. Aí Deus olha lá de cima
e decide descer lá. E o quê? Criar as nações. Deus cria as nações, Deus cria as línguas, Deus dá territórios para essas nações, de acordo com o número dos filhos de Israel. Peraí, Mateus, mas Israel nem existia ainda. Pois é, olha para você ver como é que é o aspecto profético da Torá. Deuteronômio fala que Deus dividiu, Deuteronômio 32, Deus dividiu os territórios das nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Nem existia Israel ainda, meu irmão. E a partir dali, de acordo com Deuteronômio capítulo 4, a partir de Gênesis 11, depois de Babel, entra no mundo uma coisa que não existia antes. Já tinha desobediência, já tinha pecado, já tinha promiscuidade sexual, mas uma coisa não tinha antes de Gênesis 11. O que era que não tinha? Idolatria, não tinha. Como consequência de Babel, Deus deixa entrar ali, permite que o homem passe a cometer idolatria, adorar a criação ao invés do Criador. Por isso que no Gênesis 12, Deus pune a humanidade. Não sei se Babel foi meio provisão ou maldição, mas em todo caso, porque pelo menos forçou o homem a povoar a terra, né? Porque senão eles iam ficar tudo ali. Então Deus obrigou eles a cumprir o mandamento dado lá a Adão. Mas aquela dispersão, logo depois, no Gênesis 12, Deus chama Abraão, e o que é a missão de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é o antídoto para o que ocorreu em Babel. Abraão e a escolha do seu povo em Isaac é o antídoto. Por isso que Deus fala lá com Moisés, Israel para mim é o quê? É um povo peculiar, é um povo meu, é minha herança. Israel é meu primogênito. Israel é uma nação de sacerdotes. Israel é povo santo. Então a missão de Israel é trazer as nações de volta para Deus, tirar as nações da idolatria. Por isso que existe o povo judeu. Por isso que cada judeu nasce com um DNA, é intrínseco a ele, é parte do DNA do judeu, é o quê? Abençoar as nações. Todo judeu nasce com essa impressão digital de Deus no nosso DNA. Temos que abençoar as nações, temos que falar de Deus para as nações, temos que tirar as nações da idolatria, temos que apresentar o Deus Criador dos céus e da terra para as nações. Essa é a missão de Abraão. Por isso que Yeshua, no inicinho lá do Evangelho de Matitiarro, com a genealogia, como é que abre lá a genealogia? Livro da genealogia, Sefer Todot Yeshua, não é isso? Livro da genealogia de Yeshua. Ben David, Ben Abraham, filho de Davi, filho de Abraão, porque ele vem para cumprir a missão de Abraão, de levar as boas novas, da inclusão, da adoção, às nações que se revoltaram contra Deus lá em Babel. Ele é o maior representante da nação judaica, ele veio cumprir essa missão, cumprir a missão dada a Abraão, ser bênção para as famílias da terra, ser glória para Israel, e restaurar o reino, restaurar a terra para Deus, transformar a terra numa extensão do reino dos céus. Por isso que ele é filho de Davi, o cetro não se arreda de Davi, por isso que Yeshua é filho de Davi, ele vai reinar aqui, numa terra restaurada. Mas dê uma olhada aqui, Balaão profetiza lá, que Israel tem que ser visto de longe, que Israel tem que ser contemplado de longe, que Israel é um povo que habita só, e que Israel não é contado entre os povos. Assim como Balaão, muitos atestam e reconhecem o poder de Deus. É a síndrome de Balaão. O camarada conhece a palavra, o camarada experiencia o poder de Deus, mas assim como Balaão, ele experimenta o poder de Deus, mas ele insiste em desconsiderar as escolhas de Deus e os mandamentos de Deus. Ah, pessoal, Israel não foi criado para ser visto de longe, nem para habitar só. E muitas pessoas no espírito de Balaão atestam conhecer a Deus, atestam falar por Deus, atestam fazer a obra de Deus,
mas não consideram as escolhas de Deus. Não consideram os princípios, a moral e a ética de Deus para esse mundo, para o ser humano. É impossível você servir ao Deus de Israel e não reconhecer a eleição do povo judeu. É impossível você dizer servir ao Messias de Israel, Yeshua, e dizer que Deus não tem mais lei, que a lei é irrelevante, que a lei não existe mais para mim. Porque esse foi o pecado de Balaão. E ele sabia que Israel ia incidir em pecado fazendo isso, como incidiu. Muitos decidiram na história cristã isolar o judeu. Primeiro começaram isolando o judeu messiânico, o judeu discípulo de Yeshua. Foi o primeiro que foi isolado, foi o judeu discípulo de Yeshua. Porque todas as comunidades plantadas por Paulo tinham judeu discípulo de Yeshua. Judeu. Aquelas dezenas de milhares que Pedro mostra para Paulo. Aqui, Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram? E todos são zelosos da lei. Esses que estavam lá, que adoravam Yeshua. Esses estavam espalhados, todo lugar que Paulo ia. Qual era o princípio de Paulo? Eu anuncio para vocês o Evangelho, Romanos capítulo 1, que é o quê? O poder de Deus para a salvação, primeiro para o judeu, e também para o grego. Então, todo lugar que Paulo ia, para onde que ele ia? Primeiro lugar, para a sinagoga. E lá ele anunciava para judeu e para quem não era judeu que estava lá também. Os tementes a Deus que frequentavam as sinagogas. Então, as comunidades fundadas por Paulo, todas, em Roma, em Colosso, em Éfeso, em Corinto, tá? Todas tinham judeus discípulos de Yeshua, que viviam como judeus, mas que receberam os gentios como iguais. Eles não eram obrigados a converter o judaísmo, não eram obrigados a cumprir toda a Torá, tinham o mínimo que Pedro deu para eles lá em Atos 15, são aquelas 4 leis, que são leis o quê? Morais, para pureza moral. Você tem que ter uma pureza moral para você poder servir a Deus, uai. Você não pode servir a Deus igual Balaão, não, fazendo sexo com a jumenta, e vai lá adorar a Deus. Tem procedimento que você, como filho de Deus, não faz mais. Então deu para os gentios ali o mínimo de pureza moral que eles tinham que ter, para ter comunhão com o judeu. E os judeus receberam os gentios como iguais nas nossas comunidades. Nós não fizemos acepção de pessoa. Recebemos você, não judeu, como igual. Não obrigamos você a virar judeu, não obrigamos você a guardar toda a Torá. Guarde o mínimo que Pedro estipulou lá em Atos 15. E se você quiser aprender mais, aprenda. Se você quiser guardar mais, guarde. Mas a inclusão de vocês no reino de Deus, a inclusão de vocês conosco, Israel, não foi mediante guarda da Torá, foi mediante a graça e a obra de Yeshua. Vocês foram feitos filhos de Deus mediante a fé. Recebemos como iguais, tratamos como iguais, adorávamos com os gentios. Mas depois houve o que? A destruição do templo, não é? Os gentios começaram a crescer em número, começaram a desenvolver um sentimento de triunfalismo sobre Israel. Viram o templo destruído, viam um judeu expulso, viam a revolta judaica lá, o romano massacrando Israel no século II. O que eles pensaram? Esse povo não está com nada. Esse povo não está com nada. Não tem mais eleição, não. Eleito, quem somos eleitos somos nós, a igreja. Nós, os cristãos, os gentios, somos os eleitos agora. Nós somos o novo Israel. Nós somos o Israel espiritual. Já ouviu essa expressão? Nós somos o verdadeiro Israel. Aí apregoavam para o judeu: ou você deixa de ser judeu, ou você tem que sair daqui. Mas como assim? Ou você deixa de celebrar Shabat, ou você deixa de guardar a lei alimentar, você deixa de celebrar as festas, e você esquece que você é o povo eleito. Você não é mais eleito. Para ser cristão verdadeiro, você tem que largar essas coisas todas. Começaram a expulsar o judeu crente das igrejas. Depois que começaram a expulsar os judeus crentes das igrejas, começaram a perseguir o quê? O judeu. Ao longo aí da Idade Média, tanto da alta quanto da baixa Idade Média, houve o quê?
inúmeras perseguições de cristãos a judeus, com o mesmo sentimento de Balaão: vamos isolá-los. Israel, o judeu, tem que ser visto de longe. Vamos isolá-los. Eles não podem ser um povo, eles têm que ser nômades. E vários pais da igreja católica falam isso, né? Que eles têm que ser um povo sem pátria para que eles sirvam de exemplo de assassinos de Cristo. Tem que ficar desterrado mesmo. Isolam o judeu, marginalizam o judeu, cumprem a palavra de Balaão: um povo que habita só. E o cristão começou a ver Israel só de longe o contemplo. E olha só, Rosh Tsurim, do alto das rochas, ou seja, o judeu está, o quê? Lá embaixo. Do alto, eu, a igreja, contemplo Israel amaldiçoado, lá embaixo, que vai continuar isolado. Povo que habita só. Povo que não é contado entre as nações. Aí acontecia que algum judeu tinha contato com o Novo Testamento, lia o Novo Testamento, como eu conheço vários, que foram meus professores, viam o Novo Testamento, viam as palavras de Yeshua, começavam a entender Yeshua sem o cristianismo, e ficavam maravilhados. Não conseguiam ver no cristianismo nada do que eles liam ali. Descobriam que João nunca foi batista, que João era judeu. Descobriam que Paulo nunca deixou de ser judeu, quando começou a servir a Cristo. E aí esses judeus procuravam uma comunidade cristã mais próxima, e falavam assim: olha, eu creio em Jesus agora como meu Messias, entreguei minha vida para Ele, eu quero frequentar aqui, vocês agora são meus irmãos. O que falavam para o judeu? Não. Negativo. Na maioria das vezes, né? Negativo. Para você se tornar um cristão, nosso irmão, você tem que abdicar da sua herança judaica. Joga tudo fora. Joga toda a tradição fora. Porque é inaceitável seguir a Cristo e continuar vivendo como judeu. E muitos fizeram isso. Mas será que Deus criou Israel para ser isolado? Será que Deus criou Israel para ser um povo, para não ser contado? Será que Deus criou Israel para ficar só? Será que a doutrina de Balaão é o que realmente Deus quer para Israel, deixá-lo isolado? Não será que a doutrina de Balaão está ainda hoje com raízes fortes nos meios cristãos? Porque o meio cristão diz o quê? O que eu tenho a ver com o judeu? O que eu tenho a ver com Israel? Não tem vínculo nenhum. Judeu é judeu para lá, olha o Balaão lá, ó. Judeu é lá e eu aqui. Outro dia me mandaram uma mensagem: o que você está fazendo misturando as coisas? Ou você é judeu, ou o Balaão falando aí, ou você é cristão. Você não pode ser as duas coisas. Ou você segue a Cristo, ou você segue a Moisés. Você não pode ser a mesma coisa. Doutrina de Balaão. Querem nos isolar. Querem nos ver de cima para baixo. Querem nos deixar só, isolados, marginalizados. Ao longo da história. Claro que isso tem mudado. Claro que avanços fantásticos Deus tem feito nos últimos 100 anos, 150 anos. E eu não estou generalizando, eu estou falando algo que foi muito comum durante quase 1500 anos. Mas que tem mudado. Olha só, palavras de Deus a Israel: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, Israel, Abraão, na sua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Será que Israel foi criado para estar isolado? Será que são as nações de um lado e Israel de outro? Vamos ler a profecia de Isaías? Vamos ver se vai ser assim no futuro? Eu não gosto de judeu. Eu não gosto de Israel. Então, você já vai ter que começar a adequar aí onde você quer passar a eternidade. Porque o que eu leio nos profetas não é o Israel isolado, não. Olha aqui, Isaías 2, 2 e 3. Irão muitas nações e dirão: vinde, vamos subir ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Olha que tem uma conexão, as nações se unindo a Israel. Vamos continuar em Isaías? Olha o que Deus fala com ele lá no capítulo 14. Porque Adonai se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel. Olha aqui, indo contra a doutrina de Balaão. Não é mais povo eleito. É sim. E os porá na sua própria terra. E unir-se-ão. Nilvim é o verbo nilvá em hebraico. Nilvim, e vão se unir, se juntar a eles quem? Os estrangeiros, e estes se achegarão, se achegarão, se aproximarão à casa de Jacó. Eram essas profecias que os apóstolos tinham como sua esperança. Deus, através de Yeshua, tem poder para unir as nações, aproximar as nações a Israel, fazendo com que Israel seja amado, honrado, respeitado. Pois, Paulo falando para os não-judeus: se vocês foram cortados por natureza, da oliveira brava, e contra a natureza, enxertados na boa oliveira. Paulo está fazendo um midrash, uma comparação de textos com Isaías 14, pessoal. União, achegar-se-ão os estrangeiros a Israel pela obra do Messias. Olha isso. Vocês foram cortados por natureza, vocês não eram povo de Deus, mas vocês viraram povo de Deus, vocês foram enxertados na boa oliveira. Quanto mais não serão reenxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais? Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Efésios 2, naquele tempo vocês gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Yeshua, você que não são judeus, não estavam nas promessas, não conheciam sobre a lei, não conheciam sobre Deus, não conheciam sobre Yeshua, não conheciam sobre nada, vocês que antes estavam longe disso tudo, foram aproximados pelo sangue do Messias. Aproximados a quê? Ao que você estava separado antes. Olha aqui, separados da comunidade de Israel. Nasceu para ser povo só, levadá. Porque Yeshua é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Assim, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos, vocês são família de Deus, junto com Israel, não no lugar de, junto com Israel. Então, essa pergunta que fazem, o que eu tenho a ver com judeu? Isso é coisa de judeu, já ouviu isso? Isso é coisa de judeu. Aí você começa a estudar a lei, você começa a vivenciar aspectos da lei de Deus, você começa a entender por que Davi escreveu: como ama a tua lei, é como ouro depurado, é como favo de mel. Mas peraí, mas você não aprendeu que a lei é maldição, que a lei já acabou, que Jesus cravou a lei na cruz? Como é que Davi fala que a lei é boa? Como é que Paulo fala que a lei é santa lá em Romanos 7? Eita! Aí você começa a questionar: peraí, alguém ensinou errado aí, alguém está ensinando errado aí. É igual quando vem um amigo meu americano aqui no Brasil, eu era adolescente,
Aí ele ia conversar com as pessoas, aí via o brasileiro falando assim, ô fulano, você vai lá? Aí ele respondia assim, I pretend to go, I pretend to go. Todo mundo falava assim, I pretend to go, eu pretendo ir, né? Que assim fala em português, né? I pretend to go. Aí meu amigo chegou para mim e falou assim, peraí, alguém está ensinando errado aí. Eu falei, por quê? Como é que ele chamava? Brian. Por que Brian? Não, porque está todo mundo falando pretend. Eu falei, não, Brian. É porque o pessoal acha, é um falso cognato, o pessoal acha que pretender é pretend em inglês. Só que pretend em inglês é fingir. Então ele perguntava, ô fulano, você vai lá? Eu vou fingir que vou. I pretend to go, vou fingir que vou. Aí o Brian falou, peraí, o problema não é uma pessoa, é quem está ensinando. Tem alguém ensinando errado. E eu falo a mesma coisa com muitos dogmas cristãos. Tem gente ensinando errado por 2000 anos, que Israel deve ficar isolado, que você não tem nada a ver com Israel, que você não tem parte na herança de Israel, que você não tem vínculo algum com Israel, o judeu é judeu, fica para lá, eu sou cristão, fico para cá. Isso é doutrina de Balaão. Porque Israel não foi criado para ser um povo só, foi criado para ser um povo que aproxima as nações, as promessas de Deus, incluindo Yeshua. Yeshua foi uma promessa dada a Israel. Em nenhum lugar está escrito, eis que enviarei para todas as nações o meu ungido, não. Eis que enviarei para a casa de Israel, ele vai ser chamado filho de Davi, da raiz de Jessé sairá o rebento, das suas raízes um renovo. Doutrina de Balaão. A saber, os gentios em Cristo são co-herdeiros. Você pode definir para mim essa palavra? O que é um co-herdeiro? O que é um co-herdeiro? Se uma pessoa meu irmão chega para mim e fala assim, Mateus, eu sou co-herdeiro com você da casa do papai. Aí ele fala que ele é co-herdeiro, ele vai e pega a minha parte, ele é co-herdeiro se ele pega a minha parte? Se ele nega a minha parte, e pega a minha parte para ele, está sendo co-herdeiro? Não, ele está sendo herdeiro no meu lugar, ele está me substituindo. Co-herdeiro, você é herdeiro com. Você não anula nada, você não anula a eleição de Israel, você não anula o chamado de Israel, você não anula as promessas de Israel, você está fazendo parte das promessas, se unindo a Israel. Você não vira judeu, atenção, olha aqui para mim, muda aqui para a câmera 1, você não vira judeu, porque se Deus tiver que transformar as pessoas em judias, para fazerem parte do reino dele, Deus não é Deus de toda a terra, aí Deus é Deus só do judeu. Aí ele é limitado, então ele é o Deus de Israel e as nações têm os seus deuses. Mas se Deus, como Paulo fala lá em Romanos 3, é por um acaso Deus só dos judeus? Não é também Deus das nações? Sim, é Deus das nações. Então, por ser Deus das nações, você não precisa virar judeu para fazer parte do reino dele. Você é aceito como não judeu. Tem um mínimo de lei que você tem que cumprir, tem leis que você pode aprender e guardar, mas tem leis também que você não deve cumprir, porque é uma lei específica para judeu. Você quer ler sobre isso? Lê a ordem de Paulo lá em 1 Coríntios 7. É um mandamento que Paulo dá para as igrejas. Não se torne judeu, não se converta ao judaísmo, porque você está anulando a obra de Cristo. Você está falando assim para Deus, a obra de Yeshua não foi suficiente para me fazer filho de Abraão segundo a fé. Eu preciso converter ao judaísmo. Você nega a obra de Yeshua. Yeshua não é forte o suficiente. Quem está entendendo aí, meu irmão? Então, quando eu falo assim, aproximar, fazer parte do mesmo povo, ser co-herdeiro, ser aproximado, não quer dizer que todo mundo vai virar judeu, não. Por quê? Porque Isaías fala, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não é só para um povo. Tem que haver diversidade. Tem que haver.
por meio do evangelho, né, lá, ó, co-herdeiro, membros do mesmo corpo. Agora eu digo para você, o mesmo Yeshua que o sistema religioso cristão usou ao longo da história para distanciar Israel e seu povo, o mesmo Yeshua que foi estandarte de perseguição e antissemitismo, agora tem aproximado as pessoas das várias nações ao povo judeu e à nação de Israel. Eu quero falar para você que Yeshua tem se revelado ao povo de Israel, e Yeshua tem se revelado às nações, e Yeshua está sendo descoberto aí, está tirando as raízes romanas de Yeshua, estão tirando os ensinos errados de Yeshua, estão tirando a identidade errada de Yeshua, e Yeshua agora está falando e a igreja está ouvindo. Esse mesmo Yeshua que eles usaram lá para perseguir os judeus, agora eu digo para você que é judeu, esse mesmo Yeshua está fazendo com que as nações amem e se coloquem junto com Israel. A quantidade de cristãos hoje que amam Israel, que permanecem com Israel, que apoiam Israel, que oram por Israel, que amam os judeus. A quantidade de rabino e líder judeu aí fazendo agora material para cristão consumir, fazendo aula, fazendo vídeo, ensinando a Torá, ensinando hebraico, ensinando arqueologia, sendo guia em Israel. Por que esse? Por quê? Aí eles ficam assim, os cristãos nos amam, os cristãos são os nossos amigos, os cristãos, não são só os seus melhores amigos, os cristãos são os nossos únicos amigos. E quem é que está despertando esse amor no cristão por Israel? Será que foi algum rabino? Será que foi algum rabino, pessoal? Será que foi algum político? Será que foi o Bibi Netanyahu? Será que foi o Benjamin Netanyahu? Será que foi o Shimon Peres? Muito carismático ele, né? Será que foi o Shimon Peres? Será que foi por causa do Shimon Peres que os cristãos começaram a amar Israel? Será que é por causa do Shimon Peres? Será que é por causa do Davi Ben Gurion? Será que é por causa de Golda Meir que o maior número de visitantes em Israel é o cristão? É por causa de Yeshua, o Messias. Ele tem despertado aos crentes dentre as nações, para restaurarem o seu relacionamento com Israel, para tomarem posse de uma herança que foi roubada há 2000 anos, para serem verdadeiramente aproximados à comunidade de Israel, unidos à casa de Jacó. Porque essa é a obra de Yeshua, e Yeshua está se desprendendo das suas correntes romanas, e está alcançando o seu povo dentre as nações, porque esse dentre as nações vai alcançar o judeu. Tem uma regra: quando as nações são restauradas, quando as nações recebem a bênção de Abraão, quando as nações entendem a sua herança, que são co-herdeiros e co-participantes, Deus derrama o Espírito prometido sobre Israel. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 3, nós anunciamos para vocês as bênçãos de Abraão, para que o Espírito derramado possa vir sobre nós. Paulo sabia desse princípio, por isso que ele ia para gentio, por isso que Yeshua mandou ele para o gentio. Leva a bênção de Abraão em Cristo, ou seja, não é Cristo a bênção de Abraão, Cristo é o veículo que você consegue levar a bênção de Abraão para quem não é judeu. Qual é a bênção de Abraão? A maior delas, adoção. Você compartilha com Israel a adoção, você também, a eleição você compartilha com Israel, você também é povo de Deus. Mas eu não sou judeu, mas você foi unido a Israel através de Cristo, você tem acesso às promessas, às alianças, ao culto, à lei, tudo isso é compartilhado com você, em Cristo. Romanos capítulo 9, verso 5, é a bênção de Abraão. Quando você leva a bênção de Abraão às nações, as nações tomam posse dessa herança, unidos a Israel, vê a lei de Deus como bênção, não como maldição, sabe aplicar a lei de Deus nos dias de hoje, é abençoado, começa a ver aspectos da lei que antes você achava que era heresia, mas Deus criou para ser bênção. Aí você começa a vivenciar a bênção de Abraão. Aí sabe o que começa a acontecer lá em Israel? Deus começa a derramar o seu Espírito prometido.
Não é à toa que nós já somos mais de 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua no mundo. E sabe quando é que começou esse grande reavivamento entre nós? Com o movimento zionista cristão. Quando os ingleses iniciaram o movimento sionista cristão, no final do século XIX, Deus cumpriu a profecia e começou a alcançar o nosso povo, começou a chamar o nosso povo de novo. O mesmo Yeshua que o sistema religioso cristão usou para distanciar, que foi estandarte nas inquisições, nas cruzadas, que usaram ele para proclamar o antissemitismo, esse mesmo Yeshua está aproximando as pessoas agora a Israel. Não é rabino nenhum, não é político nenhum, é Yeshua, o Messias, que está fazendo essa obra de fazer as pessoas amarem Israel e o povo judeu. O Espírito de Deus tem quebrado barreiras religiosas, tradicionais e dogmáticas, para restaurar a herança dos que foram alcançados pelo poder do Messias há 2000 anos. Esse mover causará grande revelação de Deus ao seu povo. Está aqui Zacarias 12, 10, leia, meu irmão. Eis que derramarei sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um unigênito, por um primogênito. Ezequiel 36, derramarei sobre eles água e serão purificados, e tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei neles o meu espírito. Quando um judeu recebe Yeshua, ele entra nessa profecia, por isso que Pedro responde, o que está acontecendo? Ele está embriagado? Não, está cumprindo o que anunciou Joel. Nós seríamos cheios do Espírito de Deus, através de Yeshua. Então o Messias está fazendo uma obra paralela, ele está alcançando as nações, aproximando as nações de novo a Israel, e isso está fazendo com que ele também seja revelado ao seu próprio povo, ao povo judeu. É fantástico, meu irmão. Eu declaro, Israel não está sozinho. Você que está me ouvindo, você que é judeu, Israel não está sozinho. Põe aqui em mim, câmera 1, vamos lá, olha aqui para mim. Israel, você não está sozinho. Porque o Messias tem tocado no coração de cristãos ao redor do mundo, para restaurarem o seu relacionamento com Israel. E eles não amam vocês para querer converter vocês ao cristianismo. Eles não amam o judeu porque querem alguma coisa em troca. Agora não. Agora eles amam porque eles sabem que eles foram aproximados a vocês, que eles têm parte da herança de vocês com vocês. Eles não tomam lugar de vocês, eles querem abençoar vocês. Eles não competem, não são mais contrários à eleição do nosso povo. Eles querem ser abençoados através dessa eleição. Você que está me vendo, você que é judeu, Israel não está sozinho. Os judeus não são contemplados de longe. Através do Messias Yeshua, as nações têm sido aproximadas a Israel, cumprindo as profecias e preparando o mundo para o retorno triunfal do seu rei. Yeshua, como disse lá Simeão no capítulo 2 de Lucas, é glória para Israel e luz para a revelação às nações. Esse é o nosso Messias. Ele é glória para Israel. Ele não é isolamento de Israel, ele é glória de Israel. Ele não é perseguição a Israel, ele é glória para Israel. E chegou a hora, ó aqui ó, chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de resgatar Yeshua. Ele ficou preso muito tempo. Ficou preso muito tempo num pedaço de madeira, dentro das igrejas. Ficou muito tempo lá pregado, morto, machucado. Chegou a hora de tirar ele da cruz. Chegou a hora de pôr a coroa nele de filho de Davi, como rei de Israel. Chegou a hora de proclamá-lo como rei do seu próprio povo. Chegou a hora de apresentá-lo para o seu povo como glória para Israel, não mais como opróbrio, nem vergonha, nem perseguição, nem nada disso. E cabe a você, discípulo dele, dentre as nações, você que não é judeu, cabe a você levar Yeshua de volta para casa.
Cabe a você levar Yeshua de volta para casa. Ele já ficou tempo demais em Roma, ele não aguenta ficar mais em Roma. Ele quer voltar para Jerusalém. E ele tem voltado. Ele tem voltado. E eu termino dizendo, Senhor, palavras de Balaão, o Senhor, o seu Deus, está com Israel. E já temos ouvido o toque do chofar ao seu rei. Agora é palavras minhas. Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão. Deus está com Israel. Você foi aproximado a Israel. E já podemos ouvir em Israel o toque do chofar que anuncia o seu retorno. Você vai em Israel, você ouve falar de Yeshua em todo lugar que você vai, meu irmão. Yeshua está na universidade, Yeshua está na arqueologia, Yeshua está na boca dos guias turísticos. Ah, mas não crê em Yeshua, mas sabe tudo sobre ele. E o momento de revelação está muito próximo. Como Balaão profetizou, eu acho que ele está certo. Já no campo de Israel se ouve o proclamar, o som da trombeta anunciando o regresso do seu rei. Olha aqui, por isso que eu digo, restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.